Há mais ou menos 7 anos atrás, eu me mudei de cidade a trabalho, havia acabado de me formar em Direito, e, assim que me formei, logo consegui um emprego em uma outra cidade. A princípio, não queria ter de me mudar, mas sabia que não podia perder uma oportunidade de emprego na minha área, por isso decidi que seria a melhor opção para mim naquele momento. Por fim, cheguei à cidade nova e logo aluguei uma casa, era pequena, porém muito aconchegante, e, também era bem próxima do meu trabalho. Estava tudo indo bem, o emprego era bom. Os colegas de trabalho eram legais, parecia que tudo estava dando certo. No entanto, era uma noite comum quando tudo começou. Eu estava em casa, relaxando após um longo dia de trabalho, quando decidi que era hora de assistir a um filme. A luz da televisão iluminava a sala escura, e eu me sentia confortável, envolto em um cobertor. Mas, à medida que a trama se desenrolava, uma sensação estranha começou a me incomodar. Olhando pela janela, percebi que havia uma sombra do lado de fora. No início, pensei que era apenas um jogo de luzes, mas, a figura parecia se mover. Meu coração acelerou, eu me aproximei da janela, tentando ver melhor, mas a sombra desapareceu. Tentei ignorar, convencendo-me de que era apenas minha imaginação. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observado só aumentou. Sempre que eu saía de casa, sentia que alguém estava me seguindo, olhava por cima do ombro, mas não via ninguém. Era como se uma presença invisível estivesse sempre ali, me observando. Comecei a evitar sair à noite, mas a ansiedade só crescia, e uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo do quintal. Era um som sutil, mas suficiente para me fazer levantar da cama. Com o coração na garganta, peguei uma lanterna e fui até a janela. No entanto, o que eu vi me deixou paralisado. Uma figura encapuzada estava parada sob a luz da lua, olhando diretamente para minha casa. Nessa hora, o medo tomou conta de mim, e eu rapidamente me afastei da janela, tentando não fazer barulho. Nos dias seguintes, a figura continuou a aparecer, sempre à mesma hora, sempre no mesmo lugar. Eu não sabia o que fazer, tentei contar a um amigo, no entanto, ele apenas riu. Achando que eu estava exagerando, a solidão e o medo começaram a me consumir. Comecei a trancar todas as portas e janelas, mesmo estando de dia, mas a sensação de vulnerabilidade era insuportável. Uma noite, decidi que precisava enfrentar meu medo. Peguei meu celular e liguei para a polícia, mas quando eles chegaram, não havia ninguém. Eles me disseram que poderia ser apenas um vizinho curioso. Mas eu sabia que não era isso. A figura estava se tornando parte da minha vida, e eu não conseguia escapar. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho na porta da frente. Meu coração disparou. Com cautela, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. A figura estava lá, mais próxima do que nunca. Eu podia ver seus olhos, frios e vazios fixos em mim. O pânico tomou conta. Eu recuei, sem saber o que fazer, e por fim, com o pouco de coragem que ainda tinha, decidi que era hora de agir. Peguei um bastão de beisebol que tinha guardado, e me preparei para enfrentar o que quer que fosse. Com a adrenalina correndo nas veias, abri a porta com um movimento brusco, mas, para minha surpresa, não havia ninguém lá. O vazio da noite me envolveu, e a única coisa que eu podia ouvir era o som da minha respiração acelerada. Desesperado, voltei para dentro e tranquei a porta. A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Desde então, uma noite, enquanto tentava me distrair com um livro, ouvi um barulho vindo do meu quarto. Levantei-me lentamente, o coração já estava batendo forte novamente, e, quando entrei no quarto, logo percebi que havia algo diferente. Uma espécie de papel estava em cima da minha cama. Cheguei mais perto, e então, percebi que tinham coisas escritas nele. Se tratava de um bilhete e estava endereçado a mim. E nele dizia: "Eu estou sempre com você." Nesse momento o terror me paralisou, não sabia o que fazer. Tentei pensar em todas as pessoas que poderiam estar fazendo aquilo. Poderia ser alguma brincadeira de mau gosto de algum amigo, porém, eu ainda não tinha amigos tão íntimos assim naquela cidade. Aquele bilhete com certeza se tratava de alguma ameaça real, e não apenas de uma brincadeira. Liguei quase que imediatamente para a polícia. No entanto, estava tão nervoso que me enrolava muito para explicar o que havia acontecido. Demorou cerca de 1 hora até que finalmente chegassem. E então começaram a fazer diversas perguntas. Pude ver em seus rostos que não estava levando a situação muito a sério, por mais que tentassem aparentar o contrário. E por fim começaram as teorias. A princípio pensaram se tratar de alguma ex-namorada irritada. No entanto, não conseguia me lembrar de nenhuma que pudesse estar fazendo aquilo. Por fim, decidiram se tratar de um trote de algum amigo, ou até mesmo um vizinho. Aconselharam a ligar novamente caso o ocorrido se repetisse, e então partiram novamente, me deixando sozinho naquela casa, com a sensação de nada estar resolvido. Toda a situação permaneceu calma por um tempo, mas foi na semana seguinte que a coisa piorou. Era por volta de 7 horas da noite, estava passando e dobrando as roupas que havia acabado de secar,
Quando meu celular que estava na sala começou a tocar, então, fui até ele e atendi a ligação. Durou cerca de 7 minutos, era uma ligação de trabalho, porém quando voltei ao quarto, avistei aquele ser novamente. Ele estava bem próximo à minha cama, vestia um casaco preto e calça também escura, usava uma espécie de gorro. No momento em que ele me viu, correu para a janela e simplesmente pulou. Eu fiquei ali, paralisado de medo, nem tive reação, e, quando olhei para o lado, percebi que havia várias roupas minhas que estavam rasgadas. Fui para perto da janela e a fechei o mais rápido que pude. Ainda consegui ver aquela pessoa correndo e desaparecendo algumas ruas à frente. Foi a pior sensação que já tive em toda a minha vida. Após esse ocorrido, liguei novamente para a polícia. Foi aberta uma investigação. No entanto, resolvi que não queria mais ficar naquela cidade. Abordei meu emprego e retornei à minha cidade natal. Até hoje ainda faço terapia. Sei que fui fraco por desistir de tudo, mas o medo realmente me consumiu. Não conseguia mais me concentrar no trabalho, vivia ansioso. Até hoje nada foi descoberto sobre o caso. Ainda não sei o motivo de ter sido perseguido, apenas que com certeza, aquela pessoa tinha a total intenção de me fazer mal. 2 anos se passaram, mas ainda tenho medo. Fico preocupado que eu o tenha trago junto comigo.